Com o nosso boa tarde a todos, nós pedimos a Jesus, o nosso Mestre, que ampare essa oportunidade que temos de, em comemoração dos 150 anos de A Gênese, podemos estudar, refletir, mas principalmente sentir e procurar colocar em prática os ensinamentos que nos traz o Consolador prometido, que nos permite o entendimento do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que possamos estar todos aqui envolvidos nesse desejo do aprendizado, pois é o que somos todos aqui, aprendizes dessa grande lição que vem dos Espíritos maiores e que fazem para cada um de nós a oportunidade de aprendermos para que tenhamos esse momento de regeneração da humanidade, em que cada um de nós vai verificar as suas possibilidades, as suas melhorias, os seus valores, para que prossigamos na nossa jornada evolutiva para a frente e para o alto. É assim então, envolvidos nesse desejo, é que participaremos dessa atividade desta tarde. Que assim seja. Obrigada pela prece. Nessas vibrações, para dar início ao nosso seminário, eu vou convidar o Carlos Alberto Braga. Seja bem-vindo, Beto, assim como estou convidando, a Regina, que fará a interpretação em Libras. Seja bem-vinda, Regina. Bom, gente, boa tarde para todos. É com muita alegria que nós estamos nos reunindo para comemorar mais um aniversário da Casa de Kardec. São 10 anos de atividade, aonde nós pudemos, sobre as bênçãos do alto, formar esse grupo que vem caminhando junto, com tanto carinho, com tanta amizade, no devotamento à causa espírita. E também podermos comemorar os 150 anos dessa obra maravilhosa que é a Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, lançada em 1868 por Allan Kardec. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É sempre muito bom a gente estar juntos, rever e estar acolhendo também aqueles que estão vindo a primeira vez à casa. Agradeço a presença do nosso amigo Felipe Stabile, parceirão da União Espírita Mineira, o William, sempre juntos. Nós, graças a Deus, temos uma amizade de algumas décadas que nos favorece estarmos nesse trabalho da divulgação da doutrina, e agradecendo à União Espírita Mineira, que foi a casa que efetivamente nos apresentou a oportunidade de aprender bastante. E foi na União Espírita Mineira que nós consolidamos essa amizade. Somos membros da União Espírita Mineira. O Felipe hoje compõe a diretoria da União. Queria pedir, Felipe, que leve um abraço para todos os nossos amigos da casa tão especial do Espiritismo em Minas Gerais. Bom, gente, Regina, muito obrigado pela sua participação. Não sei como é que ela vai decodificar esses sinais em Libra, mas a gente agradece mais ou menos, isso eu entendi. Então nós vamos aqui juntos fazer uma parceria, tomara que dê certo. Queridos amigos, nós vamos trabalhar um conteúdo muito especial, fruto de uma pesquisa que foi desenvolvida pelo nosso querido pesquisador e hoje amigo, o nosso Paulo Henrique de Figueiredo. Ele escreveu uma pesquisa intitulada Revolução Espírita. E eu aproveito para, inclusive, incentivá-los a adquirir a primeira obra que o Paulo escreveu, que é intitulada Mesmer, a Teoria Esquecida, não é isso? É uma obra espetacular sobre Franz Anton Mesmer, o pai, vamos dizer assim, aquele que foi o codificador
da doutrina que ficou conhecida como o mesmerianismo, que, trocando em palavras mais simples, é o recurso utilizado nas casas espíritas, que intitulado, ficou conhecido como o passe espírita. Não é? Foi a partir desta ciência, que, diga-se de passagem, Kardec define que é uma ciência irmã do espiritismo. E Kardec diz ainda que não estaríamos sendo completos se falarmos do espiritismo sem o magnetismo, como também falar do magnetismo sem o espiritismo. Então, o Paulo teve o trabalho de fazer uma pesquisa em torno de Mesmer, e pelo que ele nos disse, há mais ou menos em torno de 20 obras sobre Mesmer que estão sendo traduzidas para o português e em breve serão lançadas. Mas a pesquisa principal aqui, que ele desenvolveu, e pelo que também nos contou, em torno de uma leitura nada mais nada menos do que 10 mil livros, ele se tornou um profundo conhecedor do movimento que aconteceu pós-Revolução Francesa, especificamente o que aconteceu na França no século XIX. E a partir dessa pesquisa, ele foi reconstruindo uma história da filosofia, mas para objetivar o nascimento do espiritismo naquele período. E essa pesquisa, ela está então consubstanciada no livro Revolução Espírita, que vocês vão encontrar nas livrarias espíritas, que é um livro muito extenso, mas de uma leitura para quem gosta de história extraordinária, né, Felipe? Você que também apreciou o trabalho. Objetivando, como eu disse, trazer o espiritismo para nós com uma visão filosófica histórica, mas ao mesmo tempo nos convidar para ir ao século XIX e entender o que aconteceu naquele período, para que a gente possa ter uma visão um tanto quanto mais próxima daquele movimento que favoreceu para que Allan Kardec codificasse a doutrina espírita. Então, a ideia é reler Kardec. Por isso é que o Paulo, inspiradamente, escreveu no livro Revolução Espírita a teoria esquecida de Allan Kardec. Lembrando que muitos fatos daquela época estão vindo à tona hoje, favorecidos pelos recursos da internet, as bibliotecas virtuais, onde pesquisadores estão trazendo para nós histórias que até então eram desconhecidas por aqueles que foram os biógrafos de Allan Kardec. E tudo isso vai então nos dando uma condição de fazer uma leitura desse espiritismo e nos preparar para a nossa vivência do espiritismo daqui para frente. Ou seja, ressignificar. E lembrando que o Paulo, nós tivemos com ele em Uberaba um mês atrás, e tivemos muito tempo para conversar, e ele nos trouxe um elemento importante, porque ele tem contato com o movimento espírita mundial, internacional. E ele me disse que não só no espiritismo esse fenômeno está acontecendo, mas em vários ramos da ciência, os pesquisadores estão voltando às bases para fazer uma releitura das suas matérias, como na psicologia, na antropologia, na sociologia. Então a gente observa aqui, como espíritas, um fenômeno extraordinário que a gente vai estudar com Kardec, que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala sobre a universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, os espíritos estão atuando em todas as partes, fomentando o futuro, o progresso, melhor dizendo. Pois bem, eu vou tentar aqui, nessa tarde, ser apenas um apresentador. Vou restringir a minha participação a poucos comentários, porque a nossa missão aqui é estar apresentando o material para nós que estamos aqui e também para o movimento espírita, dando aquela ideia de multiplicar a pesquisa. Porque como uma frase que é muito debatida entre os pesquisadores,
A pesquisa, quando ela é desenvolvida, ela tem que ser compartilhada para que outros pesquisadores deem continuidade a estas buscas. É extraordinário isso. Então, o conteúdo é denso, talvez pode se tornar árido num determinado momento, mas eu conto com a paciência, a prece de vocês. Tá bom? Então eu vou fazer um convite para a gente apertar um botão, William, ver se dá uma ideia boa. Vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos para Paris, França, século XIX. E ontem recebi um presente de um amigo de Arnaldo Rocha, de Brasília, que me mandou no WhatsApp e encaixou perfeitamente no nosso PowerPoint. Uma frase de Vitor Hugo, que foi contemporâneo de Kardec, na Sociedade Intelectual Parisiense, e que depois se transforma, se converte, se eu posso assim dizer, ao Espiritismo, e passou a ser também um dos grandes divulgadores. Vitor Hugo, que é considerado o maior escritor de todos os tempos. Nada é mais poderoso do que uma ideia que chegou no tempo certo. Século XIX. Lembrando, 1789, Revolução Francesa. A era Napoleão Bonaparte, seu império. O processo da restauração em 1815, da monarquia, Revolução de 1830, a Segunda República e a Comuna de Paris. Lembrando que o século XIX foi um século das revoluções. Revolução Industrial, Francesa, que se estendeu de 789 até 99. Lembrando que pós-revolução se instaura o Tribunal do Terror, né? Processo complexo, e há frases interessantes, né? Porque aqueles que promoveram a revolução se tornaram mártires da própria revolução, porque exageraram na ideia das mudanças. Lembrando Danton, Robespierre, Camille Desmoulins e outros. O pensamento liberal burguês, a consolidação da burguesia. Surge o liberalismo. Felipe, com a sua participação quando necessária, professor de História, espero que não haja aqui qualquer equívoco nas pesquisas. O liberalismo se torna a grande força do pensamento revolucionário que se materializou com a Revolução Francesa e permaneceu durante todo o século XIX. Há o movimento do liberalismo ou da liberdade econômica, mas nós vamos trabalhar bastante a questão do liberalismo, que também foi político e religioso. Lembrando Napoleão Bonaparte, submetendo o poder religioso e abrindo espaço para a defesa da liberdade religiosa. Arnaldo Rocha falava de Napoleão como um grande homem. E Arnaldo conhecia a história de Napoleão. E aí nós vamos encontrar Felipe, que é muito assessorado por Humberto de Campos também. Nós vamos lembrar de Kardec e Napoleão, aquele texto que Chico psicografou, no qual Humberto de Campos vai falar sobre o compromisso espiritual de Napoleão Bonaparte com Allan Kardec e com o Espiritismo. Tudo isso estava acontecendo. E aí vem uma pergunta. As circunstâncias da época foram favoráveis para o surgimento da doutrina espírita? Com a palavra, o senhor Allan Kardec. Foi nestas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o Espiritismo. Mais cedo teria se chocado contra o materialismo todo-poderoso. Num tempo ainda mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Surgiu no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritos. Um breve comentário. Quando ele se refere a tempos mais recuados, abafado pelo fanatismo cego. Durante muitos séculos prevaleceu o quê? O antigo regime. Domínio da igreja sobre a universidade de filosofia.
Aceitação dos dogmas. Quais eram os dogmas? Degeneração da alma, queda, recompensas e castigos divinos. A chamada moral da submissão. Portanto, religiões dogmáticas ancestrais. Quando Kardec fala sobre, mais cedo, choque com o materialismo, lembrando que o materialismo se estabeleceu desde 1789, com a Revolução. Portanto, após, ocorre a ascensão dos materialistas, escola filosófica dos ideólogos, moral do interesse ou egoísmo, comunidade científica materialista. Quando Kardec diz circunstâncias favoráveis, o espiritualismo racional, qual que é o ponto? Uma reação espiritualista criou um ambiente favorável. Surge a psicologia de Mene de Biran como alternativa ao materialismo no estudo do ser humano. A partir dele, o espiritualismo racional criou na ciência a metodologia para estabelecer, prestemos atenção, o espiritualismo pela razão. Razão. Ciências filosóficas como teoria oficial. Então, o espiritualismo racional se torna uma teoria oficial adotada na Universidade de Paris. Iniciando, de uma forma então reconhecida, a chamada moral autônoma. E esse é o ponto que nós vamos trabalhar essa tarde. Kardec diz assim: desde um século a sociedade fora afligida pelas ideias materialistas. Nesse tempo, a incredulidade foi moda, mas todas as coisas extremas têm sua reação, quando falsas. Quando as ideias materialistas chegaram ao seu apogeu, percebeu-se que elas não satisfaziam as aspirações. Surge então no meio do povo o quê? O interesse pelo desconhecido e uma reação inevitável para as ideias espiritualistas. Quem estuda esse período constata como foi produtivo os acontecimentos naquelas questões que envolveram esse nascimento do espiritualismo. Uma falange enorme de espíritos foi reencarnando na França ou em outros países e passaram a procurar a França para estudar o espiritualismo. Portanto, vieram pessoas de várias partes do mundo, exatamente para que na universidade, do glamour intelectual, pudessem discutir a realidade do espírito. E não com viés, repito, religioso, mas dentro de uma discussão acadêmica e filosófica. Kardec diz para nós que, na Revista Espírita de 1863, que a tônica é discutir sua crença como necessidade da época. Isto era preciso aceitar. Então, a espiritualidade foi favorecendo de tal forma que as discussões se tornaram a moda do momento. Discutir o espiritualismo. Era moda. Lembrando do período de muita intelectualidade na França, academia, enfim. Havia no século XIX, portanto, uma psicologia científica e espiritualista na universidade, que pesquisava os fatos do espírito humano, criando assim uma base conceitual para as ideias espíritas. Interessante a gente falar sobre isso,
Porque nem sempre nós nos detemos em procurar na história a justificativa para entender como as coisas aconteceram. E muitas vezes é até mais fácil pensar que tudo veio do alto, no seu sentido de que Allan Kardec, em 1855, embalado por aquela coqueluche do momento que eram as mesas girantes nos Estados Unidos, não é? E as atividades mediúnicas que aconteciam em várias partes do mundo, de uma hora para outra os espíritos passaram a trazer uma nova moral, que se tornou a moral espírita. Para outros, uma nova religião. E naquela época o misticismo imperava. Lembrando que na sociedade parisiense tinham pessoas de várias culturas, de várias profissões religiosas. Certo? Então, esse assunto, ele precisa de ser considerado. Porque eu não estou aqui convidando vocês para ir para o século XIX e ler os autores da época. Mas para quem se interessa em estudar o Espiritismo com um pouco mais de cuidado, vai inclusive compreender o porquê que Allan Kardec codificou a doutrina da maneira com que ela foi codificada. Não é isso, Luiz? Você que esteve também com o Paulo lá em Uberaba, que conhece a obra, nós vamos começar a compreender o porquê que as questões do Livro dos Espíritos, por exemplo, foram ordenadas daquela maneira, naquela sequência. Os assuntos, não é? As partes do Livro dos Espíritos. Por exemplo, as leis morais. As leis morais que Kardec desenvolve, obviamente com a colaboração dos espíritos, com a fundamentação da teoria espírita, se agigantou. Mas os temários, eles eram discutidos na universidade. E é isso que traz para nós uma reflexão muito interessante, para que a gente saia desse movimento acanhado, limitado, inclusive de julgar sempre que tudo vem do alto. E, na verdade, existe uma construção, uma evolução do pensamento que vai, na verdade, fundamentando os novos tempos. Então, as conquistas, elas são em nível individual quanto em nível coletivo. E o mundo espiritual favorece. O mundo espiritual não atua de forma a, vamos dizer assim, a constranger ou mudar radicalmente o curso da história. Porque se fosse assim, não haveria o mérito da conquista. E, acima de tudo, não teria as condições necessárias para que se assimile o que está sendo oferecido pelo mundo espiritual. Ou seja, falta maturidade. Me recordo do Arnaldo Rocha contando dos tempos de Pedro Leopoldo, as reuniões de materialização. Lembram disso? Quando ele falava, quando o Emmanuel se materializou. Aquela cena maravilhosa, e etc. Aí ele virava para a gente e falava assim, pois é, aí acabava a reunião, tinha gente que chegava lá fora e falava assim, será que era verdade mesmo? Então, ou seja, luz, ela é oferecida, mas para se perceber a luz tem que haver um sentido a ser desenvolvido. E esse sentido, ele é desenvolvido pela maturidade de cada um. Dou uma dica. No livro Obras Póstumas, tem uma mensagem do espírito Rossini, falando da música. E lá Rossini vai falar sobre o sentido para se ver a luz espiritual. Estudemos o assunto. Não basta ter olhos. Jesus diz, é necessário ter olhos de ver. Pois bem, então surge o espiritismo, ou melhor, o espiritismo e a psicologia espiritualista. Tanto é verdade que Allan Kardec é inspirado, logo que ele lança o Livro dos Espíritos, a lançar a Revista Espírita, que era um jornal de estudos psicológicos, a fim de fazer compreender toda a importância da dinâmica do espírito. Olha que beleza.
Antes, afirma Kardec, no livro Céu e Inferno, antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, poderiam eles compreender a imensidade do universo? Poderiam os homens identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica? Conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito e sobre uma forma material? Não. Uma revelação parcial teve sua utilidade. E embora sábia até então, não satisfaz hoje. É um grande absurdo quando se pretendem governar os homens racionais sem levar em conta o progresso do conhecimento como se eles fossem crianças. Entenderam? Então tem que se respeitar o progresso intelectual dos homens, da humanidade. Inspirá-los para que as revelações do mundo espiritual sejam adequadas num processo natural. Você lembra, William, quando perguntaram para o Chico se ele tinha alguma notícia nova do mundo espiritual? Outro dia você comentou isso comigo no telefone. Tem alguma novidade? Aí perguntaram para o Chico, será que os espíritos não têm alguma coisa para nos contar assim? Não é? Será que eles não podem antecipar como é que vai ser um diagnóstico de uma doença? Fazer um escaneamento 3D? Pensa aí. Né? Aí o Chico, com aquele jeitinho todo especial, mineiríssimo da vida, né? A novidade está aí, a humanidade não sabe, não conhece direito. Qual que é a novidade, Chico? É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, se nós não estamos sensíveis para a revolução que Jesus trouxe, que é a revolução moral, e a gente vai mostrar isso um pouco à frente, se nós não estamos ainda sensíveis a ela, como criar uma expectativa para inventos ou para descobertas que nós não estamos ainda em condições morais de levar adiante? Nós vamos fazer bobagem, não é isso? Isso é para a gente refletir. Então nós temos na Revista Espírita, Kardec dizendo, no artigo 1º da Revista Espírita, sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações. Aonde? As ciências morais, históricas, psicológicas e até nas ciências físicas. Observemos que convite especial que chega para nós. Nós estamos estudando Espiritismo, tá, Vânia? Qual que é a aplicação do Espiritismo que estamos levando à frente? Nós estamos adequando o Espiritismo às ciências morais da vida? Nós estamos ajustando o Espiritismo à história? Como que nós lidamos com a história inspirados pelo Espiritismo? Como é que nós estamos utilizando o Espiritismo em nível de ciência psicológica? Entendamos isso, porque estudar o Espírito, que é o nosso desafio, que é o que o Espiritismo propõe, a ciência humana estuda a matéria e os seus fenômenos. O Espiritismo é a ciência que estuda o Espírito. Como que nós estamos trabalhando isso? Qual é a repercussão? Isso é para que a gente possa pensar. Agora, não trata, porém, das questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Será que ele está dando algum toque assim, meio assim, de lado, com jeitinho, para a gente pensar melhor sobre o que nós estamos fazendo do Espiritismo? O Espiritismo tem que ser tratado num primeiro movimento com ciências morais, história, psicológica e física, e não adequado aos conceitos, às discussões de ordem superficial e transitória. Certinho? Nessa época que acabou de eleição, o que nós nos deparamos com artigos brilhantemente escritos por espíritas, citando o Livro dos Espíritos, o Evangelho, questões morais, para lá no final dizer assim, este é o meu candidato.
Este é o meu partido. Isso é um atentado grave aos princípios que o senhor Allan Kardec tem nos dito. Talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao Espiritismo. Ele não poderia, sem dúvida, ter os caracteres de uma ciência exata. E está precisamente aí o erro daqueles que pretendem julgá-lo e experimentá-lo como uma análise química, como um problema matemático. Já o é bastante que seja, prestemos atenção, está em negrito, de todo tamanho. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Allan Kardec, Revista Espírita de 1858. Então nós vamos observar aqui a reação espiritualista. Qual foi, melhor dizendo, o que foi a reação espiritualista citada por Allan Kardec? Ocorreu quando instituiu-se oficialmente na universidade, inicialmente em Paris, Sorbonne, na formação dos professores, escola normal e nos colégios de ciências filosóficas, criadas pelos pensadores acadêmicos do espiritualismo racional. O espiritualismo racional, afirma Allan Kardec já nos últimos momentos da sua encarnação. Está registrado na Revista Espírita de 1868, em novembro, sobre a reação. Ele disse que o espiritualismo racional abre o caminho para o espiritismo, que é o desenvolvimento daquele, combatendo os seus mais tenazes adversários. Falando na academia, ele está falando sobre o materialismo e o fanatismo que tinha se instaurado na própria universidade. Observe, foi na universidade que o espiritualismo racional surgiu. E na própria universidade que ele veio a falecer. Falecer por quê? Por conta que as ciências enveredaram para o materialismo e para o fanatismo. Meus amigos, o assunto, eu disse que ele ia trazer muitas implicações. O espiritismo experimental surge na América, mas ele vai se desenvolvendo e despertando curiosidades e vai trazendo, portanto, desenvolvimento a partir das consequências morais. Então, Kardec afirma que o espiritismo tomou lugar entre as ciências filosóficas. A filosofia espírita da Europa, incontestavelmente, é a que prevalece no mundo inteiro. O espiritismo vai se agigantando a partir destas discussões. Até aqui está claro? Então, para concluir esse ponto, Kardec afirma para nós que o espiritismo vem, ele nasce, ele surge, não como uma religião. Meu Deus, hein, William? Essa parte que complica a vida da gente, não é? Pouquinho. Como é que surge o espiritismo? De onde que ele brota? O espiritismo nasce como uma doutrina filosófica e propõe a sua teoria. Uma teoria única. O espiritismo não diz: venho conhecer os fundamentos da religião e substituí-la por um culto novo. O espiritismo não veio para substituir religião nenhuma. Ele não veio bater de frente contra nenhum sistema. Ele nasce independente. O espiritismo diz: eu não me dirijo àqueles que creem e que estão satisfeitos com a sua crença. Mas eu me dirijo a quem? Aqueles que desertam pela incredulidade. Ou seja, o espiritismo vem bater um papo com aqueles que creem e que deserdaram. Deserdaram das suas crenças.
Se tornaram incrédulos. É com esses que eu venho conversar. Venho lhes dar, sobre as verdades que repelem, uma interpretação racional que lhes faz aceitá-la. Empresta o microfone. Diz que mineiro não perde viagem. Não é verdade? Já ouviram isso aí? Vocês reencarnaram em Minas Gerais? Eu queria pedir que o Felipe comentasse esse trecho para nós. O Espiritismo vem dar sobre as verdades que os incrédulos repelem uma interpretação racional que lhes faz aceitá-la. É fácil, né? Aperte. Aumenta o áudio. Mais pertinho. As pessoas não aceitavam, né, aquelas imposições religiosas, daquela forma de imposição. Então, quando vem uma coisa mais racional, dá uma explicação mais aceitável, mais provável, provável no sentido de ter prova. Só um minutinho, por favor. Pode falar. Ah, bom. Provável no sentido de ser prova, né? Elas aceitariam e aceitaram mais, porque puderam analisar, interpretar, e não era uma coisa que seria imposta. Elas poderiam ir lá pesquisar e ver como é que aquilo funciona, né? Que esses espíritos têm essa característica. Então é muito mais, ao interpretar os fenômenos e poder entendê-los, eles aceitam com mais facilidade do que alguma coisa que veio, ninguém sabe de onde e nem para onde que vai, né? Então isso é, resumidamente, mais ou menos isso. Do materialismo ao espiritualismo racional. O surgimento da psicologia espiritualista e das ciências filosóficas na Universidade Francesa do século XIX. Então nós tínhamos os pensadores acadêmicos do espiritualismo racional, tem o Cousin, o Biran da psicologia, o Paul Janet. A divisão e classificação das ciências após 1830 na França, chamado espiritualismo racional, como filosofia oficial da Academia de Ciências. Alguém pode falar assim, mas o que isso interessa? Eu brinquei com o Paulo, porque tem milhões de franceses reencarnados no Brasil, não foi isso que o Chico disse? Milhões de franceses. A gente bate muito na tecla, né, William? Como que a história do Brasil reflete a história da França? Aí eu chutei com o Paulo. Eu não tenho dúvida de que o espiritismo volta para a academia, mas não com esse viés de religião. Mas o espiritismo ou o espiritualismo racional volta para a academia com essa releitura. Quem sabe a gente vai estar reencarnado para ver. Academia das Ciências, Universidade de Sorbonne de Paris, século XIX. Base conceitual materialista. 1. Classe de ciências matemáticas. 2. Classe de ciências físicas e naturais. Base conceitual espiritualista. 1. Classe das ciências morais. Portanto, o espiritualismo racional se baseava em ciências morais. Está correto, Luiz? Pois bem, então nas ciências físicas, naturais, adotavam o materialismo. As ciências morais adotavam o espiritualismo racional. Aqui tem antigamente falava facsímile, né, dos documentos da época. Então, ciências matemáticas ou exatas, ciências físicas e naturais. Ciências morais, ciências filosóficas, essa era a divisão. Ciências sociais e políticas, jurisprudência, economia, política e social. Ciências filosóficas, filosofia, etimologia, paleografia, etc. Ciências históricas, história, epigrafia, arqueologia, numismática e geografia.
Observem bem que interessante. Espiritualismo racional. As ciências filosóficas. Olha o que estudavam. Ciências psicológicas. O espírito humano. O objeto, o espírito humano. Os 4 tópicos. Psicologia experimental. Estudo dos fatos do espírito humano. Lógica. Estudo a razão. Estudo do que é verdadeiro. Moral teórica e prática. Foco, a vontade. Estudo do bem. A vontade acionada para o bem. O que é o bem? Cada um tira sua conclusão. E estudo da estética. O que a estética fomentava? O desenvolvimento da imaginação, do abstrato. Não é? Lembrando que o estudo do belo faz parte do desenvolvimento, da evolução do espírito. Tanto que eu citei Rossini, o espírito, falando do desenvolvimento do sentido para ver a luz, como o sentido da harmonia. Então, o belo é uma matéria do divino, porque o belo está na natureza. Então, se estudava o estético para se atingir o belo, ok? Mas aí a outra pasta era ciências metafísicas. O que eles estudavam? Causa primeira. Será que dá para lembrar alguma coisa aí do Livro dos Espíritos, Felipe? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Vânia. Que é Deus? Qual que é a resposta dada pelo Espírito, pelos Espíritos? Orientadores, a Kardec? Ou a quem formulou a pergunta? Porque hoje já se sabe que as 500 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos não foram elaboradas por Kardec. Olha o que a historiografia ajuda. Kardec recebeu um caderno de perguntas e respostas que foram feitas na casa do Sr. Rustam. Kardec se torna espírita em 1855. As reuniões na casa do Sr. Rustam se davam a partir de 1848. E tinha uma médium lá extraordinária, que ficou conhecida como Ruth Celine Jafé, que é a vida anterior ao médium Chico Xavier. Não precisava ter falado, mas eu falei. Psicologia racional. Eu não falei qual que é a primeira pergunta? Que é Deus? Qual que é a resposta, William? Você não lembra? Você não estava lá? Você não bateu foto? Causa primária de todas as coisas. Se estudava na academia. Psicologia racional. Alma e corpo. Por que Kardec convencionou utilizar a palavra alma para o espírito reencarnado? O assunto era discutido, hein? E o corpo? Olha a influência do corpo no desenvolvimento do espírito como encarnado. Nós recebemos influência dos espíritos, recebemos influência da natureza e somos influenciados pela dinâmica do seu metabolismo, da sua desenvoltura eletroquímica. Isso tudo influencia no desenvolvimento do espírito. Você pode ficar depressivo sem, teoricamente, uma causa, uma razão que favorecesse, no âmbito do espírito, a depressão. Você pode ter uma depressão em função de uma disfunção, de uma doença, de uma medicação. Pegaram aí? Só para dar uma ideia. Se estudava a cosmologia racional, matéria de Newton, né? A matéria, a vida, os elementos, se estudava. E a chamada teodiceia, parece até nome de filme, né? Não é a Odisseia do espaço, não, é teodiceia. O que a teodiceia estudava? Deus, seus atributos e sua providência. Vocês têm estudado o livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, que está completando 150 anos esse ano? É? Vocês já leram aquele capítulo que trata da providência divina? Hein? Pois bem,
um daqueles cientistas, né, daqueles homens da ciência, foi Paul Janet. E os seus livros foram traduzidos no Brasil. Observem a repercussão disso. Nós temos aqui esse livro de 1885. Tratava do quê? Psicologia e lógica. O Paulo achou esse livro de 1880, que estudava moral, metapsíquica e teodiceia. Metapsíquica, ou metafísica, melhor dizendo, que está para além da física humana. É o que se deduz como física mística. Vamos dizer assim. Qual a diferença entre a moral das religiões tradicionais e do materialismo? Lembra? O materialismo nas academias e o espiritualismo. Então, um contrapunha o outro. Para os radicais, sim. Para o homem de ciência, se aproveita das duas matérias. Não é assim? Por isso é que todo exagero merece tratamento. Qual a diferença entre a moral das religiões tradicionais e do materialismo? E a moral compreendida pelo espiritualismo racional e também pelo espiritismo. Qual é a diferença? Vamos lá? Eu acho que agora vocês não vão dormir mais. Agora nós vamos começar a falar da evolução da teoria moral. Observem bem, temos 3 aspectos que vai começar a aquecer a nossa conversa. A igreja. Qual é a teoria moral da Igreja Católica? Moral da submissão. Moral dogmática, heterônoma. Nós vamos explicar isso. Ser humano submisso ao Deus que perdoa. Perdoa quem? Os obedientes. E castiga quem? Aqueles meninos que fazem arte. Não é isso? Castiga. Meu filho falou assim, eu estava vendo uma pichação. Ele falou assim, olha lá a pichação. Eu falei assim, é arte. Eu falei assim, é arte. É arte. É arte, é arte. Quando eu era pequenininho lá em Barbacena, não, no meu caso era Dom Joaquim. Os meninos faziam peraltice e falavam assim, o menino fez arte. Né? Fez arte. Pichação é arte. Muito bem. Então aqui tem castigo a desobedientes. Desobedientes aqui. Que regra. Segundo tópico, materialismo. Academia. A moral do materialismo ela é pautada no interesse pessoal. Moral do egoísmo e do interesse. Vocês lembram? Lá nas leis morais, o estudo do livro dos Espíritos, aonde Kardec vai perguntando, os Espíritos vão respondendo, que a chaga da humanidade é o interesse pessoal. Isso era fomentado na academia. Certo? Moral do egoísmo e do interesse. Heterônoma também. Submissão do cidadão à lei da sociedade. No caso da igreja, submissão à regra da igreja. No materialismo, submissão aos conceitos, aos preceitos da sociedade. Materialista. Que inclusive castiga a quem transgride. Vai bater de frente com o sistema. O que vai acontecer? Você está castigado. Nós falamos muito em inclusão social, não é? Nos debates filosóficos, políticos. Mas muitas vezes a gente está falando muito mais em inclusão no materialismo do que efetivamente uma inclusão na sociedade que visa a educação e a libertação do ser. Então nós temos o encarceramento da religião que propõe a submissão, e existe um outro encarceramento que grande percentual da humanidade vive, escrava ao sistema. E em contraponto, na trilogia aqui, né? Interessante, né? Vamos para a trilogia. Trilogia druida. Espiritualismo racional e o espiritismo. O que propõe? A moral da liberdade. Demonstra pelas ciências filosóficas a moral autônoma como sendo a condição natural do espírito. Então, na academia se discutia
E é o que o Espiritismo propõe. Diga-se de passagem, o Espiritismo que desenvolve a moral cristã. Porque Jesus foi quem inaugurou a moral pela liberdade. Não fora ele quem dissera: conhecereis a verdade vos libertará? Até hoje, nós julgamos que conhecer a verdade é ter conhecimento. O Espiritismo propõe algo de mais, uma piscina mais funda. Essa que se falam por aí é de água rasa, ok? Enquanto todas as tradições religiosas e o materialismo adotam a moral heteronômica, o Espiritismo é a única teoria moral autônoma. Alguém pode redarguir: ah, mas existem propostas filosóficas na educação que são autônomas. Mas o Espiritismo é a mais completa. Por isso é que ela é única. Porque ela vai falar não só do mecanismo evolutivo transitório. O Espiritismo vai discutir a liberdade para o espírito e não para o ser reencarnado apenas. Fechou? Ficou claro? Porque o Espiritismo vai definir para nós um caminho extraordinário da imensidão, a imortalidade da alma, e que é necessário que nós nos desenfeixemos, que nós nos libertemos de tudo que nos aprisiona à retaguarda. Porque se você não resolver, você não vai caminhar. E como que se resolve? Aí o Espiritismo vai abrindo para nós muitas possibilidades. Qual é a diferença entre moral heterônoma e a moral autônoma? Todas as religiões, quanto à doutrina materialista, adotam uma moral heterônoma, impondo leis estabelecidas externamente. Aqui que está o diferencial, né, Luiz? Leis externas. Com detalhe, leis inquestionáveis, regidas por meio dos castigos e das recompensas, condicionando, portanto, os indivíduos. Então, o encarceramento condiciona. E a gente vai ver mais à frente o que vem a ser isso. O hábito que condiciona. E todo hábito que condiciona, depois Kardec vai dizer que é necessária a reparação. E só repara se você descondiciona o hábito que foi condicionado. Ficou claro aí? Observem bem como esse assunto vai começar a mexer com a gente. Exigem, portanto, na moral heterônoma, submissão e obediência. Até aqui ficou claro? Submissão e obediência ao hierárquico superior. Então não é só a lei que está escrita em algum lugar. A submissão e a obediência também envolve aqueles que representam o sistema. Aquele que está ocupando um cargo. Então, aqui envolve uma série de discussões. Desse modo, o que importa é o quê? É o ato praticado. E não a intenção que motivou a quem o tenha feito. Gente, esse tópico aqui é um dos mais extraordinários para se estudar. Porque a nossa mente ainda está formatada para julgar a partir do ato. Não é assim? A justiça humana, ela vai trabalhar com o ato. Porque o ato é que favorece o que? O dado, né? A prova. Isso é o ato. A justiça humana não tem competência para avaliar o quê? Intenção. Certo? Então, trazendo para o campo da nossa desenvoltura da Terra, a gente entende isso aqui. Porque o nosso entendimento de lei, de regra, dos atos praticados, submissão e obediência, também
É a nossa maneira de entender como funciona a justiça divina. Como é que é seu nome mesmo, amigo? Rossi. Pegou, Rossi? Como que o assunto é complicado? Inclusive, Rossi, você não é irmão do Reginaldo, não, né? Não. É primo longe. Estou brincando com o Rossi. Rossi, inclusive, alguém pode perguntar assim, mas por que vocês estão falando disso? O Júlio chegou aí, o Júlio estuda conosco aqui na FIAC, eu sempre falo com ele, Júlio, qual que é o efeito prático? Né, Luiz? A gente sempre bate isso aqui no estudo do Apocalipse aqui. Nós temos que pegar a teoria e levar para a prática. O povo tem que entender. Por que nós estamos falando disso aqui? Nós estamos querendo criar um movimento elitista, vamos nos tornar filósofos, vamos fundar academia. Não, essa é a intenção e nem podia ser. Nós estamos começando a construir aqui um pensamento para a gente trazer para a nossa ambiência do dia a dia. Certo? Nosso julgamento, eu repito, a maneira que apreciamos o comportamento do outro, e inclusive o nosso, está muito mais focado no externo do que na essência. E foi o próprio Mestre Jesus quem disse, cuidado para não julgar. Ou cuidado no julgamento, porque quem julga será julgado. Não é assim? Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Então, alguém fala assim, vamos ser prático. Nossa, mas eu fiz aquilo. Hoje mesmo eu fiz uma meia-culpa com uma pessoa. Falei assim, nossa, você me perdoa. Eu soltei uma frase para você aí, tem 3 meses. Até hoje esse negócio me martela. Aí ela falou assim, nem lembro. Aí eu pensei comigo, bobo que eu sou. Depois eu falei assim, não. Bobo não. Eu tenho que entender aquilo que eu fiz. Agora, eu não estou preso no ato. Eu tenho 3 meses que eu estou avaliando a intenção que promoveu o ato. E como a gente pratica atos o tempo todo, não dá para você ficar o tempo todo avaliando. Mas o Agostinho, o espírito benfeitor, chamado como Santo Agostinho, mas o Agostinho fala para nós, no final do Livro dos Espíritos, sobre a importância de fazer análises constantes do que a gente fez durante o dia, certo? Mas a conversa dele é de mais profundidade. Não é o que você fez. A conversa é sobre o que motivou a intenção. Porque a intenção é tudo. Não existe um exemplo mais extraordinário no Livro dos Espíritos, como quando na lei de destruição, Kardec pergunta para os espíritos sobre aquele indivíduo que está lá na guerra. Ele não foi porque ele quis. Estão lembrados disso? Ah, ele matou! Como é que ele vai ser avaliado? Como é que os espíritos responderam para Kardec? Não tem muito problema, não. Porque ele não foi lá de caso pensado, né? Ele foi porque ele foi convocado. Mas o que vale numa batalha é a intenção. É a intenção do indivíduo. Se a intenção dele, ele tem que matar, ele é pai de família, ou ele mata, ou ele vai... De repente ali é fuga, né? Instinto de conservação, pode ser? Mais conservação. Mas, ou seja, ele não está ali por crueldade. Ele não está fazendo isso nesse sentido. Embora na guerra exista também a situação que você pode colocar um incremento de crueldade, né? Ah, já que é assim, vai devagar, não vai de uma vez, não. Pode? Pode. Aí você está adquirindo o quê? Uma responsabilidade com quem? Um ser hierárquico superior, com uma instituição que está te fiscalizando, com Deus que está julgando todo mundo, ou com a lei que está sendo trabalhada dentro de você mesmo. Então, repetindo, desse modo, no caso da moral heterônoma, o que vale é o ato praticado e não a intenção, que o motivou. E, acima de tudo, quem tenha feito. Quer um exemplo? Você tomou uma pedrada na orelha. Quem que foi? E por quê? É o pior.
Você ainda apertou o parafuso mais ainda. E por quê? Tá sangrando, cara. Hospitation. Vai cuidar. Então tá. Então você me leva. Ou então eu vou. Ou então SAMU. Se for homem é SAMU, né? Porque uma pedradazinha assim já é suficiente para uma ala inteira interditada, né? Mulher já tem uma condição mais superior de dor, enfim. Só para você dar uma risada. Mas aí ele vai continuar sangrando, né? Para descobrir quem foi. Tomou a pedrada, meu amigo. Vai cuidar do corpo. Quem fez? O que vai alterar você descobrir? O que vai mudar no preço do euro? A bolsa vai alterar o valor? Ou seja, nós temos uma tendência a pessoalizar. E eu gosto do exemplo, a criança chega para você e fala assim, você é bobo. Aí você fala assim, bilu, bilu. Tem isso mais não, né? Tem não. Aí, ela também fala. Ela não só emite sinais, não. Tem mais bilu, bilu, não. Né? Por que a criança te chama de bobo e você, que legal. Uma pessoa que eu conheço tomou um tapa na cara de uma criança de 2 anos de idade. Chegou lá em casa contando assim, tomei um tapa na cara da criança. Pensa bem se fosse eu. Punha para fora de casa? Não punha? É a minha esposa. Não é? Porque pessoalizou. O menino é bonitinho o processo. Deixa eu mudar, porque senão vai dar luta de boxe depois. Aí tem a história da moral heteronoma, né? Luta de boxe. Quando se estabelece a moral heteronoma, você gostou, né? As leis são interpretadas ao pé da letra. O indivíduo fica preso a regras por não compreender um princípio moral que lhe dê sentido. Considera-se certo obedecer às regras impostas por quem é reconhecido como autoridade legítima. Ou seja, o indivíduo está aqui na FEAC, ele olha para o coordenador, que ele é o chefe. Se ele falar, você faz. Então tá, eu faço. É diferente você estar aqui no trabalho. Alguém te falou assim, faz assim. Você não está olhando para quem está te dando a dica. Você está analisando a repercussão moral. O tanto que isso é bom. O tanto que pode não ser bom. Você está sendo acionado o quê? O juízo. O juízo de valores. Assim, não é isso que nós não aprendemos na União Espírita Mineira, Felipe? Despersonalizar o espiritismo. Lembra dessa história? Nossa escola foi essa. E hoje a gente vê o espiritismo aí todo pessoalizado. Ou seja, que nem aquele sentimento de equipe. O que deve ser favorecido? Pessoas ou a causa? Isso para falar do movimento espírita. Mas para também falar do movimento espírita, o coordenador, aquele coordenador, hein, Luiz? Hein, William? Que sujeito chato. O indivíduo, ele não está ocupando-se do que o coordenador está dando como toque para ele fazer. Porque o coordenador não é dono da tarefa, ele está na tarefa. E se ele está na tarefa, ele é um instrumento para que a tarefa funcione. Mas a gente leva para o lado pessoal por conta dessa visão. Porque nós julgamos que tem regras que são fechadas, que existe um poder, e esse poder nos distancia, encarcera, e a gente perde a essência do que efetivamente é bom para a gente, que é compreender o lado moral. Portanto, a moral heterônoma é a do respeito unilateral. Não se exige o quê? Reciprocidade. Há a obrigação de respeitar sem o direito de ser respeitado. Interessante, né? Essas discussões todas acontecendo na França. Monarquia, depois vem Revolução, Napoleão ascende ao poder, ditador, não tinha que como questionar. Lembra desse contexto? Depois vem a República, a monarquia volta, se instaura. Tudo isso acontecia naquele movimento. Ou seja, o povo francês estava cansado disso tudo.
o que fomentou todas as complexidades das revoluções da época. O que vem acontecendo ao longo do século XX, a não ser um grito para se vencer esses processos heteronômicos? As guerras, tudo que fomentou. Mas se a gente passear rapidinho pelo século XX, que nós estamos no início do século XXI, ano 2018, não é isso? Ou mudou? 2018. O que está acontecendo com a sociedade, com os homens? Estamos ainda dentro de um movimento de um profundo encarceramento. E o grito é para sair disso. Aqueles que não mais se sentem encarcerados fisicamente, no contexto das organizações, estão ainda se sentindo encarcerados intimamente. Então, isso tudo, nós estamos vivendo agora, um resultado do que vem acontecendo há milênios. Porque a humanidade, ela foi organizada assim, durante toda a história. Vem uma pergunta, que toda vez que a gente aborda esse estudo, ela surge no chat, recebemos e-mail, pessoas dizendo assim, mas espera aí, mas se não fosse assim, ok. Se não fosse assim, a gente não tinha chegado aqui. Ou seja, a moral heterônoma, ela foi um recurso utilizado pela providência divina para guiar a humanidade que precisava do norte. A Idade Média, ela foi conduzida pela igreja, concorda? Cruzada, Inquisição. A gente olha para o passado e fala assim, meu Deus, que período que foi aquele. Mas quando... Vamos fazer um curso, vou convidar vocês. Vocês vão participar de uma assembleia no mundo espiritual superior. Okay? Nós vamos fazer um curso de história. Felipe vai ser o organizador. Vamos convidar Emmanuel, os exegetas. Vamos fazer um passeio na história. No final das contas, o Felipe vai chegar para nós, porque o Felipe vai ser o médium, né? Eu não vou dar o cargo para ele de gerente, de ser o reitor. Ele é o gerente da escola. Aí ele vai chegar e falar assim, ó, o reitor lá do alto mandou dizer para vocês que foi ótimo tudo que aconteceu naquele período. Que a gente precisava. Então, quando, por exemplo, nós interpretamos o Antigo Testamento com esse sentimento heteronômico do Adão, da Eva, do pecado, da queda, da culpa, nós fomos construindo, a ciência, a filosofia foi sendo toda construída a partir desse movimento que Moisés deixou para a gente. Okay? Foi extremamente importante. Observem bem, o mundo caminhou, Moisés veio depois, trouxe os 10 mandamentos, a lei de justiça, mas Moisés teve que trazer a lei de talião, certo? Aquele que matar com a espada, vamos resolver com a espada, olho por olho, dente por dente. A gente fica assim, meu Deus, o Moisés pisou na bola. Aí o Emmanuel fala que o Moisés é o legislador divino. Aí a gente fica assim, eu acho que o Emmanuel está meio como que... puxando um pouquinho de sardinha lá para o lado do Moisés, ele é espírito superior, ele não vai falar a verdade. O Moisés foi um legislador que tirou a mensagem dos sacerdotes de Tebas, lá no Egito, e levou para o povo. Só que na hora de levar para o povo, ele teve que adequar. Porque o povo, quando ele proíbe, por exemplo, a comunicação com os mortos, por que ele fez? Porque o povo queria comunicar com os espíritos para saber se o filho ia passar ou não na prova do Enem. Não é? O povo queria conversar com os oráculos para saber se a mulher estava traindo. Se aquele salafário do marido estava falando que ia rezar, mas... Não tinha umas histórias assim? Se ia ser favorecido pelo faraó, passaria a ser guarda lá da guarda real, né, William? O William conhece essas histórias da guarda real lá de Tutmós III. E aí, observem bem. Então nós temos que entender, agora sem brincadeira, que, por exemplo, quando, século IV, que surgem os dogmas da igreja, concílios, debates, o Emmanuel na época reencarnado, dizendo assim, Jesus foi uma pessoa humana. Aí os docetistas, não, ele era um agênere,
um ser intergaláctico. A mãe foi concebida em fertilização in vitro. Veio um espermatozoide da esfera de Andrômeda, desmaterializado. Não, colocaram uma cápsula, aí veio numa nave, aí inocularam em Maria, porque era imaculada, santa. E esse Jesus é Deus, é o próprio Deus. Aí o presbítero Ário, Emmanuel, não, Jesus era um ser humano, mas um ser humano extraordinário. Ele defende a humanidade de Jesus. Ele defende Jesus como aquele que veio propor a liberdade de consciência, pelo nível de comprometimento com as suas responsabilidades, com o seu dever. Então, esse é Jesus. O ser mais respeitado que passou pela terra. O que fizeram com o presbítero Ário? Tiraram ele do contexto. Sabe lá como, né? Dá uma dosinha para ele assim que resolve. Passou um tempo, instituíram dogmas. Agostinho, que eu citei, membro da equipe do Espírito de Verdade. Lá atrás, ele devotado a Jesus, ao Cristo, ele formula, com Tomás de Aquino, os dogmas da igreja. A fundamentação de toda a moral heteronômica com o viés católico. Porque já vinha pelo viés de outros predicados, de outros princípios, como o judeu. Porque todas as religiões ancestrais propõem uma moral heterônoma. Isso é que é importante. Aí se fundou, instituiu esses dogmas que nós lemos ali. Da culpa, da queda, etc, etc. Ok? Mas, repito, afirmam os Espíritos que tudo isso foi necessário. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, a última mensagem, Erasto explica sobre esta fundamentação. Inclusive ele fala sobre Santo Agostinho. O Kardec pergunta para ele, e Santo Agostinho? Ele fala assim, no mundo espiritual hoje ele tem uma visão ampla. A dizer o quê? Naquela época ele tinha uma visão ampla, para aquele período. Mas agora a visão dele é muito mais ampla para o novo período. Aonde os princípios é do respeito mútuo e não mais dessa ideia unilateral. Que, enfim, que tem toda essa proposição de submissão e obediência. Estamos caminhando para o fim dessa etapa. Na moral autônoma, as leis morais são internas e estão presentes na consciência. Onde está escrita a lei de Deus, Rossi? Quem que escreveu essa lei na sua consciência? Foi Deus? Já veio? Mas veio de onde? Oh. Jesus amado. E foi sendo desenvolvida e eu gostei. Para o pessoal de casa que não ouviu, consciência, como é que é? Não tem tapete? Não dá para varrer. Ou seja, é lei divina. Por que é lei divina? Porque você é filho de Deus. Você é divino. Você foi criado puro. O seu espírito é puro. Você foi criado simples e ignorante. Qual que é o grau máximo do espírito atingir? De espírito puro. Puro num âmbito muito amplo de consciência. Então, existem teorias, como, por exemplo, os dogmas católicos, que fomentam muitas teorias, inclusive, que insistem em invadir o movimento espírita, que apregou o seguinte, que você tem uma natureza perversa, porque você é fruto de uma rebeldia. A sua natureza, ela é pecaminosa. Então, Deus, não na teoria católica, mas em algumas que tentam entrar no espiritismo, apregou o quê? Você reencarna como castigo porque você fez alguma coisa de equivocado. Certo? Você se rebelou contra Deus. Isso é uma total aberração doutrinária. Porque você disse tudo. A lei
foi sendo desenvolvida pelo Espírito. Então as leis morais são internas. E estão presentes na consciência. Bom, ela se estabelece, agora que vem, pelos princípios da liberdade e pela igualdade. A virtude está na compreensão dos princípios morais e a sua aplicação na vida por meio da vontade esclarecida, agindo por convicção, independentemente de recompensas e castigos. Continua. Não se privilegia nem despreza ninguém, mas participação de todos. Não há submissão, mas respeito. Mútuo. Não é uma via só. Respeito mútuo. Reciprocidade. Cooperação. Solidariedade. Observem bem. Enquanto na heteronomia a regra é boa, porque a ela se deve obedecer. A regra é boa, porque se deve obedecer. Então, muitas vezes se obedece para ficar bem com a regra. Se obedece até em nome da vaidade. Se obedece até para conquistar alguma coisa. Ok? A regra é boa. A autonomia ao dever. Mas o dever como adesão consciente, voluntária e livre ao princípio moral pela compreensão de que ele é bom e, acima de tudo, é universal. Pegaram lá? Deu lá? Por que você veio aqui? Por que nós estamos aqui? Alguém te obrigou a vir? Tem uma regra que estabeleceu, se você não for, segunda-feira você não participou da reunião? Tem uma história assim? O que aconteceu com segunda-feira? Na reunião mediúnica? Hein, Gino? Os espíritos se comunicaram. Falaram que haveria uma festa aqui. Não foi assim? Estão lembrados? Os médiuns, inclusive, tiveram desdobramento. Dividir com o Ilha Comunicações. Pós-reunião, antes da reunião, no dia seguinte, os médicos tiveram evidências, etc. Espíritos foram tratados na reunião. Foi dito que nesse encontro, outros espíritos seriam tratados, porque seriam trazidos para esse ambiente. Então haveria aqui uma festa. A festa espiritual, ela nos conclama para o dever. Porque nós viemos aqui para festejar, mas viemos aqui também para trabalhar. Nós trabalhamos aqui. A FEAC tem um trabalho diferenciado e que só existe por causa de vocês. Porque todos aqui investem para que esse trabalho aconteça. E o investimento é moral. Só moral. Quantos médiuns que não puderam vir a esta reunião hoje, que foram conclamados na segunda-feira e que já me mandaram mensagens mais cedo? Carlos Alberto, eu não vou, mas estarei assistindo ao vivo e vibrando para que o trabalho... Isso é um trabalho movimentado por pessoas que aderem naturalmente, de uma forma consciente, porque descobriram que é bom, que faz bem. Pegaram aí? E quando a gente se movimenta nesse plano de solidariedade, e eu estou falando da casa espírita, mas isso funciona na sua família, no seu ambiente social lá do trabalho, quando nós nos propusemos a fazer porque entendemos que é bom, e que o dever nos alimenta, e que nos aproxima das pessoas, e tudo isso traz uma série de benefícios, você faz
se autoprogramando, se autoestimulando, se renovando, procurando compreender cada dia melhor a sua tarefa, a sua missão. Por quê? Você ouviu um chamado, vinde a mim. Esse chamado é extraordinário de Jesus. Vinde a mim. Ele não diz assim, venha, lembra daquele quadro? Venha, como é que ele chamava? O Quaresma lá. Sandoval Quaresma. Venha, não, ele não falou assim. Ele falou assim num momento muito especial da sua vida. Vinde a mim. E que momento que foi esse? Porque o texto do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28, diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu o quê? Vos aliviarei. Então, ele chama a gente no momento em que nós é que levantamos o dedo. Porque ele não vai lá no seu ambiente e falar assim, estou aqui, quer ajuda? Foi você que se movimentou. Aí ele vem e nos acolhe. Então vem que eu te ofereço. Agora, quando ele te fala, vem, ele está propondo que você se movimente de uma forma natural. E é óbvio que quando a gente busca, que ele acolhe, você se sente tão bem com isso. Aí surge um movimento chamado gratidão. Pô, que legal, valeu. Aí ele fala assim, beleza. Aí você fica assim, e agora? Aí ele olha para você, e agora? Ele espera de novo que você se movimenta. Aí você fala assim, a gente começa a ficar com vergonha, né? Ele fala assim, não, mas ele me ajudou, eu tenho que retribuir. Senhor, ele, vinde a mim. Vinde a mim. Mas o interessante é porque ele põe um ponto e vírgula nessa história e diz assim, mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Essa palavra é extraordinária para os professores. E poderia ser muito maior para os alunos. E aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Aí encontrarei paz. Se a gente ficar só com esse versículo, e a gente trabalhar a nossa evolução nesse movimento, já temos elementos suficientes para a gente poder verificar que se estamos, no primeiro momento, movimentando por agradecer, porque ele cuidou e agora eu quero retribuir, já estou dando um passo importante. Agora saiba, você não está fazendo isso, obrigado. E aí que está o diferencial. Você está fazendo isso porque você é livre. E a sua liberdade é respeitada por ele. Espírito superior jamais vai te julgar. Espírito superior jamais vai entrar na sua intimidade e dizer que você está errado. Porque eles são educadores. E eles já perceberam que esta liberdade é extraordinária para a gente entender e repensar na hora de escolher. Quando escolher com mais atenção. Agora, o resultado é de responsabilidade sua. E essa responsabilidade não pode te trazer culpa e nem medo. Essa responsabilidade ou essa experiência, ela tem que te promover para que você continue escolhendo, para que você continue vivendo. E para que você também possa se alimentar de bênçãos, se alimentar com essa fragrância extraordinária do Evangelho. Nós vamos dar um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente retorna para a segunda parte do trabalho. Denise, a palavra é sua. Beto, Carlos Alberto, tem muitos amigos no chat nos acompanhando, muitos já na terça, da quinta, mas carinhas novas aqui também, tanto do Brasil quanto do exterior. Então, nosso agradecimento pela audiência e pela presença de sempre, de cada um desses queridos amigos. Eu agradeço também, Regina e Felipe, pela colaboração. Ao Carlos Alberto, o estudo está instigante, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo de 15 minutinhos, meus amigos, aí retornaremos ainda mais fortes e mais atentos para o estudo. Até daqui a pouquinho. Fiquem à vontade, a casa é de todos. Ok.